Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Chave na Mão. Eu sou a Brenda. Hoje nós vamos falar sobre o quadro Por Dentro da Smart Leads. Eu estou aqui com a Juliana e com a Tamires. Olá! O que é a Smart? A Smart hoje é uma área de pré-vendas que faz a qualificação dos leads, ou seja, aquele primeiro contato que você tem quando entra em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram, são elas que fazem o atendimento. Então, a gente vai tirar as principais dúvidas dos clientes também em relação à qualificação dos leads, documentação. Ju, quais são as principais perguntas que vocês fazem hoje assim que o cliente entra em contato com você com interesse em comprar um apartamento? Oi, pessoal. Bom, a principal pergunta é se é o primeiro imóvel da pessoa, né? Porque isso é muito importante. A pessoa, o cliente, ele só qualifica para o programa Minha Casa Minha Vida se for o primeiro imóvel dela. Então, isso é muito importante a gente saber para poder fazer as perguntas, né? Então, é importante saber se ele trabalha registrado ou como autônomo, se possui filhos menores de 18 anos ou não, porque isso ajuda bastante no subsídio, que é o desconto de até 55 mil no primeiro imóvel, né? Então, assim, são perguntas que às vezes os clientes acham que é irrelevantes, mas são muito importantes para eles poderem se enquadrar tanto no programa quanto no financiamento. E quais são, assim, as perguntas que vocês veem como impeditivo para aquele lead, para você conseguir qualificar ele? São restrições? Olha, tem a questão da restrição, porém não impede. Sim, A gente consegue sim ainda encaminhar para o consultor para fazer uma simulação, né? E apresentar o que seria aprovado. E aí, muitos dos nossos clientes, tem clientes que chegam com restrição, porém eles fazem essa renegociação com a empresa que ele possui essa restrição para poder conseguir o financiamento e se enquadrar no programa. Então, assim, as pessoas não podem deixar de desistir do seu sonho, do seu imóvel por conta dessa restrição. sim. Aí vocês sempre fazem o acompanhamento do lead, um lembrete, para ele conseguir fazer essa negociação da restrição, A né? gente acompanha, o consultor, quando depois a gente passa para o consultor, ele ajuda, ele passa os sites, ele orienta passo a passo como fazer essa renegociação. Então, a gente não só fala, mas como orienta até chegar nessa renegociação. Então, é muito importante isso para os clientes também. Maravilhosa. E o que você sente dificuldade hoje dos clientes que entram em contato com você? Quais são, assim, as maiores dificuldades que vocês veem? Principalmente dos clientes que entram em contato pelo nosso Instagram. Quais são as maiores dificuldades? Eles têm muita insegurança, né, também. Eles têm muito medo de ser golpe, tanto que a gente manda foto nossa com o crachá no corporativo. E como a gente atende o Brasil todo, a gente atende São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Brasil Bahia, inteiro. Ceará. Mais não estados. Aí, às vezes, a gente conversando por áudio, a pessoa vê que a gente não é daquele estado, que a gente E aí bate uma não tem o sotaque insegurança, da né? minha região, e bate a É um insegurança na desafio, né? pessoa. Porque Sim. hoje a gente vive numa era de muitos golpes, pessoas que se aproveitam para utilizar, enfim, nomes de Sim, com empresas. Então, os certeza. clientes eles ficam desconfiados. Então, comprar online é um desafio. Então, a gente, querendo ou não, tem um desafio, dois desafios, né? Ajudar o cliente a conquistar aquele sonho, né? E também quebrar essa barreira da confiança dele Se aproximar, né? confiar na gente, né? Essa é a Isso acontecia bastante. Olha, em 2020, quando eu ainda estava na área da Smart Leads, eu sentia muita insegurança dos clientes, principalmente na época da pandemia. Porque alguns clientes não tinham como ir no presencial e, de fato, ver se aquilo era real. Então, já era uma barreira, sabe? Como que a gente trazia aquele cliente se ele não pode ir na loja? Então, vocês É. imaginam como que era o fluxo de atendimento que você tinha que fazer até mesmo para você conseguir gerar uma venda 100% online. É, se fosse alguns anos atrás, como que a gente ia imaginar isso? Que a gente tinha chegado em uma fase que a venda de um apartamento estava sendo realizada 100% online. Era uma loucura, assim. Então, a gente teve que reestruturar todo o nosso time, a gente teve que passar por um processo de treinamento, teve que fazer uma maior qualificação do nosso atendimento para poder atender aos requisitos deles, entendeu? Porque realmente era bem diferente, né? Naquela época a gente conseguir parar pra pensar. Até hoje eu fico pensando, nossa, como que a gente conseguia? E a gente teve
recorde de vendas, sabe? Então teve muito encaminhamentos, vendas geradas, A gente enfim. ainda consegue, é um desafio, né? Mas a É gente um consegue. desafio, É, mas hoje é um pouquinho mais fácil, né? Porque tem a possibilidade do cliente ir na loja, isso. se ele tiver desconfiado, tem a possibilidade dele ir na loja. Então tem muitas frentes, sabe? Eu acho que é muito daquilo. Se ele quer, ele indo atrás, a gente vai conseguir mostrar que o nosso trabalho é 100% confiável. Sim, e o consultor também, na hora que a gente passa para o consultor, a gente passa para o cliente o nome do consultor que vai Sim, entrar em contato. Ele vai estar na nossa loja da tenda, né? E na hora que ele entra em contato, ele fala: Olha, a Juliana me passou seu contato. Ele grava um vídeo se precisar, né? sim, tem consultor até que vai visitar lá na Bahia, eu vejo bastante E disso. isso, eles vão visitar o Eles cliente. vão visitar o cliente, vão visitar o cliente Isso. no shopping, no escritório, enfim. Não tem barreira. Eles são bem Os nossos acalorados, né? Eles consultores, eles gostam são de estar bem. perto do cliente, de acolher o Sim, cliente. então, exatamente. Então, quando precisa, eles vão atrás mesmo, sabe? Dá um jeitinho. É, Eu mando foto, por exemplo, dos consultores para os meus clientes, porque às vezes, realmente achar que não é da tenda, não, ó, tal pessoa entra em contato com você para passar aquela confiança realmente pro cliente. Sim, tem a possibilidade. Hoje a gente tem diversas lojas, né, no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo tem bastante unidade também. Então tem muitas possibilidades para ele conseguir fazer o processo também É presencialmente, que não né? fala, a gente é um adianto tanto para o consultor quanto para o cliente. De Sim, fazer tirar dúvidas, de verificar qual empreendimento a pessoa está interessada para a gente já passar para o consultor, ele já saber o que que é. Então, assim, sim, muitas pessoas trabalham fora, né? Então, dificilmente você vai conseguir sair do seu serviço para, de repente, ir numa loja, conversar com o consultor, ou fazer essa qualificação. Então, a gente faz isso pelo WhatsApp, conversando com o cliente, explica tudo, pede documentação, né? Se necessário, tira as principais tira dúvidas, as né? principais dúvidas para passar para o consultor. Isso a gente já economizou muito tempo do cliente, Sim, e entendeu? do consultor E também, do né? consultor também, porque ele não precisa fazer essa análise de novo. Exatamente. Então a gente Então, ajuda os dois os lados, dois né? lados, né? Porque, querendo ou não, já é um adianto, né? A gente vai, no dia a dia, às vezes o consultor não tem muito tempo, e aí vocês acabam tirando as principais dúvidas deles. Sim, com certeza. E para os clientes, assim, quais são as principais documentações que vocês costumam solicitar? Bom, eu costumo solicitar. Eu entrei em São Paulo, né? Então era um Sim, pouquinho diferente, porque em São Paulo eles falam olerite. Agora eu estou em Pernambuco, que é mais Nordeste, então eles falam de contra-cheque. Mas é muda, né, o a mesma termo. coisa, basicamente. Seria o RG, CNH, um documento com foto, né? Que esteja legível. Os últimos contra-cheques, para o cliente, por exemplo, que é autônomo, declaração de imposto de renda, ou para quem não declara, que é o mais frequente, né? São pelo menos os 6 últimos extratos bancários, para a gente conseguir realmente comprovar a renda daquele cliente. Sim, então aí solicitando essas documentações, vocês caminham para o consultor, aí o consultor roga a proposta e depois dá o feedback para vocês. Aí vocês continuam acompanhando o cliente? Aí ele passa pro cliente, né? E aí o cliente vai informar se está interessado ou não, né? E aí o consultor avisa, ó, foi aprovado, tá? As condições são essa do cliente. E aí também a gente entra em contato com o cliente para dar um auxílio ali, se tem alguma dúvida. Que às vezes, como a gente é o primeiro contato, eles ficam mais à vontade com a gente. Sim, Então tem coisas que eles comentam mais com a gente do que com o consultor. sim, Então, às vezes a pessoa fala: eu não tô me sentindo muito seguro, eu tenho medo. E é uma coisa que. E aí a gente fala, né, pro cliente: você vive de aluguel, você também não tem medo? Eu tenho medo de perder o emprego, como eu vou pagar o financiamento? Mas se você perder o emprego, como você vai pagar aluguel também? Exatamente. sim. E hoje você financiando, você tem a garantia da Caixa, né? Isso, Que caso você aconteça de você ficar desempregado, tem uma garantia. Então isso você tem pode um ter período certeza. ali, né? Diferente de uma casa alugada que o dono não vai querer saber, né? Então, ele não vai entender. Agora, já Exatamente. com a Caixa Econômica, hoje a gente tem diversas garantias. Não só desemprego, mas caso ocorra algum imprevisto financeiro, tem garantia também, tem um prazo que você pode regularizar. Então, tem muitas possibilidades, sabe? Eu acho que a insegurança mesmo, de fato, que ele deveria ter é continuar pagando aluguel. É Porque a gente um, vê muitos casos hoje de é clientes um que são investimento sem retorno, né? O despejados. cliente paga o aluguel ali, às vezes 1.000,
R$ 1.500, muitos clientes informam pra gente, Sim. né? E não tem eles estão simplesmente pagando por algo que não é deles, né? Sim. Ah, mas tem condomínio, ok, mas o condomínio, comparado a R$ 1.000, deve ser um valor muito mais baixo do que esse valor, né? Então tem tudo esse peso. Sim. Hoje o cliente tem diversas garantias, né? Então, a insegurança maior que ele precisa ter referente ao aluguel. Porque, assim, quando a gente foi fazer uma entrega de chaves, teve um dos clientes que contou que eles foram despejados. Simplesmente a dona da casa chegou e falou que era a casa e pronto. Sim, sim, existe muito isso, né? E tem muitas pessoas que falam referente a ser apartamentos, né? Sim, Mas você tem que pensar na segurança. Ali tem portaria 24 horas, tem segurança 24 horas, né? exatamente. Costumam comentar sobre o condomínio. O condomínio, ele, para quem não sabe, ele é decidido em assembleia com os proprietários e o síndico. E a maioria é incluso a água e o gás, né? Então Isso, já e é assim, e facilita. costuma ser de R$ 200 a R$ 300, não passa disso, Sim. tá? Para poder manter a manutenção do condomínio. Só que são condomínios com espaço kids, espaço pet, salão de festa, churrasqueira, E hoje né? tem piscina e varanda, a gente pode E tem os esquecer. empreendimentos com piscina e varanda. Uma coisa que você Exatamente. não vai ter numa casa. E sem contar que para quem tem filho, melhor ainda, né? Você tá ali cozinhando, você tá fazendo suas coisas, a criança tá lá embaixo brincando, socializando, coisa que hoje em dia você não vê mais quem mora em casa. Você não Sim. vai deixar seu filho na rua brincando no meio da rua, né? Com toda a segurança de um condomínio, né? Com toda a segurança de um condomínio e o espaço adequado para eles poderem brincar. Sim. Então a gente precisa muito colocar os clientes, às vezes eles não colocam isso na balança, mas depois que a gente fala, eles, nossa, é verdade, eu não tinha pensado dessa maneira, igual espaço pet. Ah, mas aonde que eu vou com o meu cachorro? Eu falo, você não precisa sair na rua para passear com Sim, perigo você de ser dentro. assaltado ainda, né? Tem dentro do Você tem condomínio. dentro do condomínio aquele espaço para o seu cachorro, onde ele vai interagir, você vai interagir. Vai E interagir assim, com o pai de pet. Oi, amigo, bem tudo bem? isso. Então vai ser bem legal. Então, na hora que os clientes colocam isso na balança, eles veem que realmente vale a pena. É um esforço que vale, que você, às vezes, você abre mão de algumas regalias para poder ter o financiamento, poder pagar, e vale. É a Sim, conquista de um sonho, né? a Você conquista ter o de um seu lugar no sonho. mundo, que é o objetivo da tenda, então. E hoje Importante. a importância também, uma das importâncias maiores é quando o cliente entra em contato, vocês passam essa mensagem para eles, né? Vocês passam a importância de conseguir comprar um imóvel, todo esse processo. Então é muito mais do que fazer um pré-atendimento, né? Muito mais que isso. Ju, eu percebo que muitos clientes que entram em contato, às vezes não acabam prosseguindo, às vezes não chega na etapa de o consultor conseguir fazer a qualificação. Quais são a principal dificuldade que você sente que eles têm? Então, eles têm muita dúvida em questão dos valores, né, dos imóveis. Só que como a gente trabalha com o programa Minha Casa Minha Vida e tem também outros incentivos estaduais, né? Cada estado tem um, isso muda muito o valor do imóvel. Então, o imóvel que uma unidade para mim é um valor, para ela vai ser outro. Por quê? Por conta do perfil. Por isso que é tão importante fazer a análise do perfil. Então, cada empreendimento, cada imóvel, ele se enquadra no perfil do cliente. Então, para alguns o valor vai sair 190 mil, para outros vai sair, um exemplo, né? 220 mil. Por quê? Porque tem a qualificação do perfil, tem questão de se a pessoa vai juntar renda, se ela tem fundo de garantia, se ela tem valor de entrada, quanto ela vai ter de subsídio. Se é cotista, se tem mais de 3 anos de registro em carteira, né? Que a gente chama. Isso. Então, tudo isso muda o valor da unidade. Então, eu não consigo falar para o cliente assim, olha, é 250 mil. Então, isso acaba trazendo uma insegurança, a pessoa ficar com medo de passar desse valor. Mas é muito importante a simulação. É dali que a pessoa vai saber realmente qual é o valor que ela vai pagar, tanto do imóvel, financiamento, o valor de entrada, que também é muito importante. As pessoas têm muito medo. Ah, deu 15 mil de entrada, eu preciso ter esse dinheiro à vista? Não. A gente vai dividir esse valor em até 100 vezes sem juros. Entendeu? Então a pessoa pode ficar tranquila referente a isso. E o valor de entrada também varia muito com o perfil do cliente. E a Tenda Perfeito. é uma das únicas que traz essa facilidade, né? Em outros, enfim, empresas do mercado, acredito que não seja condições tão facilitadas igual a Tenda fornece.
Exatamente, hoje a gente parcela a entrada em até 100 vezes, né? Tem ITBI gratuito, vai acontecer nosso feirão. Isso. Então, tem muitas facilidades, né? Galera, a documentação tá quase 10 mil, tá? E isso tá Então, saindo de graça pela tenda. é de Então graça. aproveitem. Não tem como fugir, né? Não tem desculpa. Não tem Porque é desculpa. que nem eu falo, 10 mil, não é 500 reais, não é 100, não é 500 reais. 10 mil. Com 10 mil, você pega esse dinheiro e você já começa a comprar seus móveis, Sim, né? verdade. O que acontecia bastante na minha época era quando eu atendia o cliente, encaminhava para o consultor, aí na hora dele conseguir prosseguir com a compra, a mulher falava: Amor, não quero mais. Acontece com vocês também? Eu tenho um caso, inclusive, que dá um pouquinho de... Ai, raiva. Eu tenho um cliente que ele foi aprovado, que ele tava com o perfil certinho, só que a sogra e a namorada falaram pra ele deixar por enquanto, porque talvez pesaria pra ele. E aí o consultor, ele fez encaixou ele em outro empreendimento, que ele ficaria com a parcela dele zerada, com o fluxo dele de entrada zerado, e ele parou de responder. Então, a oportunidade estava ali na mão. Então, geralmente, a influência de outras pessoas acaba... Interferindo, né? Sim. Então tem bastante disso. Às vezes vai pedir opinião pra alguém, pra amigo, enfim, e acaba deixando o sonho de lado, né? Sim, e a pessoa acha que o valor vai cair, que daqui 6 meses, um ano, não, o valor vai estar abaixo dos imóveis, não, pelo contrário. Só vai Cada subir. vez mais está sendo valorizado, independente Sim. se é esse empreendimento que ele se interessou ou um novo. O metro quadrado, o valor do metro quadrado no Brasil está saindo muito acima. A Caixa já está facilitando, diminuindo, né, os juros do Exatamente. financiamento, né, para não sobrecarregar tanto. Só que o valor dos imóveis estão sendo muito valorizados. Sim, Então, assim, você principalmente aqui em nunca. São Paulo. É. A tendência é Exatamente. só aumentar, Então, né? se você tem a oportunidade, aproveita. Eu vou dar um exemplo na minha família. Teve uma pessoa que comprou um apartamento por 200 mil, hoje está 700 mil o apartamento. Nossa! Então, assim, Baita de investimento. um baita de um investimento, entendeu? Então, se ela quiser alugar, ela aluga. Se ela quiser vender, ela já vai recuperar o dinheiro que ela investiu ali e Exatamente. tem a segurança de que aquilo é dela. Aí ela vai fazer o que ela quiser, morar, alugar ou vender. Então, assim, para você ver como valorizou, em questão de 12 anos, valorizou muito. Então, uma pessoa precisa entender, você tem oportunidade, agarra essa oportunidade e conquista, tá? E a simulação também é muito importante a gente falar, que ela tem validade. Então, as pessoas gostam muito de pesquisar. Sim. Isso acaba prejudicando tanto no score dela, que isso vai caindo o score dela por conta de muitas simulações, Fora quanto... que, exato, ela precisa cancelar a proposta com a Caixa para gerar uma nova proposta. Então, isso vai derrubar o score dela. Isso vai ficar meio que uma oscilação, né? Como que ela vai conseguir fazer uma nova proposta. Então, Sim. E a simulação é válida por 15, 20 dias. Então, não adianta, a não ser que você realmente queira comprar agora, não adianta fazer simulação em várias construtoras, desculpa. Imagina! Então. Exatamente. Hoje a construtora Tenda é uma no mercado que tem as melhores condições, né? Principalmente em relação à entrada. A entrada em até 100 vezes. Isso é muita loucura, né? Porque anos atrás, a gente, assim, o mercado, ele tava um pouquinho mais... Como que eu posso dizer? Atrasado nesse quesito. Hoje a gente vê uma evolução. Ou seja, se você não tem um valor de entrada, você já consegue financiar. O que não era possível antes, entendeu? Mas muito bom. E assim, quais são os principais objetivos que vocês veem daqui pra frente? O que vocês esperam? A gente quer bastante clientes, né? Que entre bastante certeza. clientes para vocês fazerem a qualificação. Quais são os próximos passos? Olha, eu espero que cada vez mais venha mais clientes realizar os sonhos, né? Eu adoro cada vez que um consultor fala, eu fiz uma venda, porque pra gente Dá não uma emoção, né? dá. Que nem eu falo, o nosso primeiro contato não é só. Nós não somos robôs, então, assim, eu Sim. gosto de saber a história de cada cliente, eu gosto de entrar na vida do cliente, entender mesmo a necessidade deles, e quando eles realizam o sonho deles, eu fico muito É como feliz. se isso tivesse sido um sonho nosso também, né? Parece que é a gente realizando.
E eu espero que muitas possam realizar esse sonho e contar com a gente para isso, que a gente está à Sim. disposição. Se tiver alguma É, dúvida, a pode chamar pode elas. chamar, a gente Procura dá a cambalhota para Tamires, conseguir. procura a Juliana. Pode procurar, que elas Sim, estão a lá à gente está aqui de disposição. prontidão. E às vezes, se a gente demorar um pouquinho, gente, para responder, uns 5 minutinhos, é porque a gente tem um fluxo muito grande de clientes, a gente tenta dar maior atenção para todos os clientes. Se Sim. precisar, a gente liga, a gente manda mensagem. Então, é um pouquinho de paciência que a gente vai dar atenção para todos e que todos consigam Realizar realizar o um sonho da sonho. casa É própria, isso. né? A gente não faz diferença com nenhum cliente. O cliente pode estar precisando de um boleto, a gente vai direcionar ele para o canal específico. A gente Sim. trabalha não somente com atendimentos, né, mas com a realização de sonhos. Então, a Smart, ela tem crescido bastante, a gente tem evoluído bastante. Agora, principalmente, que a gente está focando em abranger o canal do Instagram, né? Então, são muito mais oportunidades. Então, a gente tem realizado cada vez mais sonhos. Então, isso é uma conquista muito importante. Isso faz a gente se sentir realizada, né? Sim, com E a tendência é certeza. aumentar cada vez mais para que a gente abranja outros canais, TikTok, enfim, que a gente pegue cada vez mais clientes que não conseguiram ter Por ali a algum conquista motivo do teve apartamento, né? Pra é, gente conseguir ajudar na realização desse sonho. Sim, por algum motivo a proposta deles é negada, eles voltam pra gente, e aí isso dá uma certa felicidade, né? Quando ele tenta por diversos lugares, chega aqui na ponta, dá certo. E muitas, né? Muitos vêm de outras construtoras e não conseguem por conta de ter Às uma vezes renda um foi pouco mais baixa. maltratado, não teve um bom atendimento. Foi desprezado, né? Sim, Por ter uma renda um pouco mais baixa. Não, aqui a gente vai te atender, independente da sua renda. sim. Se a gente puder te ajudar também, aqui não é o momento, mas Te futuramente orientar, né? a dar gente os vai passos. orientar e daqui 6 meses a gente vai entrar em contato com você. E aí? Deu A gente certo? vai tentar de novo. A gente vai tentar. Você fez lá do jeito que a gente falou para você Pagou a conseguir? restrição, olhou Sim. certinho. Isso, então a Exato. gente fica ali naquele cliente para que ele não desista também, diferente das outras construtoras, Sim. que não deu, tudo bem, ignora, não. A gente dá a mão pro cliente, nós vamos até o final. Mas é isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu fico muito feliz. Eu espero que vocês consigam bastante clientes. Confiem na Amém. gente, tá? Confiem nelas. Ó, elas estão aqui, vão Pra te tirar ajudar. todas as dúvidas de vocês. No momento que vocês precisarem, no horário comercial, pode chamar. Pode chamar que estaremos aqui disponível e vamos dar toda a atenção para vocês. Todo o suporte, toda a atenção. Elas são maravilhosas. Obrigada. Sou Obrigada. suspeita a falar, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada.